Amados irmãos, nós, na última mensagem que nós meditamos o livro de Gênesis, nós começamos a analisar a história de Jacó. Como os irmãos sabem, Jacó, filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, e Esaú e Jacó nunca se entenderam, até que, como os irmãos sabem, Jacó enganou o seu pai, fingindo ser Esaú, para tomar a bênção da primogenitura. Quando Esaú soube disso, ele ameaçou Jacó de morte. E Jacó teve que fugir de sua terra. E é a partir daí que nós vamos começar a meditar hoje. Ele fugiu de sua terra, teve um encontro com Deus, na última mensagem que nós falamos, onde ele viu a escada. E agora ele vai chegar na terra de seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Rebeca, mãe de Jacó, irmã de Labão. E quando ele chega ali naquela terra, Padã Arã, Jacó vai ficar ali por cerca de 20 anos. Quantos anos, amados? 20 anos. E esse período que Jacó fica em Padã Arã, depois desses 20 anos, chega o momento que Deus fala para ele voltar para a sua terra. Ele saiu fugindo de sua terra lá atrás, ficou 20 anos em Padã Arã, e agora Deus fala para ele, chegou o tempo de você voltar. E quando ele vai voltar, quando ele está próximo de chegar em sua terra, é aí que acontece o que nós lemos aqui, e daqui a pouco nós vamos analisar. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, amados, é que esse período que Jacó ficou em Padã Arã, foi um período de extrema importância para a vida de Jacó. Tendo em vista que quando ele saiu de sua terra, ele saiu fugido. Ele saiu com o comportamento de um homem enganador, que mentiu para o seu pai. Mas agora em Padã Arã, Deus vai usar esse período de 20 anos para moldar Jacó, para preparar Jacó, para transformar a vida de Jacó. E lá em Padã Arã, Jacó ele vai aprender pelo menos 2 coisas importantes. A primeira coisa que Jacó aprende, estando em Padã Arã, ele aprende a lei da semeadura. Jacó vai aprender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Você sabe que lá atrás, quando Jacó foi na presença do seu pai, ele colocou pelos em seu corpo, e o seu pai perguntou, quem é você? Quem é que está aí? E ele disse, é teu filho Esaú. Ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu pai. E agora ele sai de sua terra, mas lá em Padã Arã, ele vai colher aquilo que ele plantou. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Jacó plantou mentira, ele plantou engano. E agora é justamente isso que ele vai colher. Eu quero ler com os irmãos um texto, deixa a Bíblia aberta em Gênesis, por gentileza. Gênesis capítulo 31, versículo 7. Aliás, versículo 6. Gênesis 31, versículo 6, diz assim: E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Versículo 7, veja. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Lembra que Jacó foi aquele que enganou o seu próprio pai? Que mentiu para o seu próprio pai? Mas agora ele vai encontrar alguém que é muito mais malandro do que ele. Ele era mentiroso, mas ele vai encontrar alguém mais mentiroso do que ele. Ele era espertalhão, mas ele vai encontrar alguém mais espertalhão do que ele, porque a lei da semeadura é assim. Tudo já começa quando ele chega lá em Padã Arã. E Labão tinha 2 filhas, Leia e Raquel. Leia, a Bíblia diz que ela tinha os olhos tenros. Alguém vai dizer que esses olhos tenros significa que ela tinha algum tipo de enfermidade nos olhos. Outros vão dizer que era um olhar de ternura. Mas a questão é que a Bíblia por um lado diz que ela tinha olhos tenros, mas por outro lado diz que Raquel era formosa, pastor Marcos Moraes, ela era formosa à vista. Então dá-nos a entender, quando ela faz essa comparação, que Raquel era uma moça bonita, formosa, e Leia não era assim tão formosa. E Jacó se apaixona por Raquel. E aí ele chega para Labão e fala, Labão, meu futuro sogro,
eu estou gostando de Raquel, eu quero casar com ela. Só que eu não tenho dinheiro, que ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. O que a gente pode fazer? Aí Labão, que era malandro, falou, faz o seguinte, trabalha para mim por 7 anos. Você trabalharia, irmão, pela sua esposa por 7 anos só para conquistar ela? Eu trabalharia, irmão, uns 70 anos pela minha, eu esperaria. E aí Labão fala, você vai trabalhar para mim por 7 anos. Jacó, eu gosto muito de Raquel, eu vou trabalhar. Com certeza vou trabalhar. E aí Jacó, irmão, por 7 anos trabalhando, pastoreando ovelhas, que é o pior trabalho que tinha na época, era pastorear a ovelha. Porque você tinha que dormir no frio, passar calor, dormir no pasto, proteger a ovelha de lobo. Era um trabalho terrível, irmão, era um trabalho pesado. E Jacó, por 7 anos, trabalhando. Eu sei que quando eu acabar esses 7 anos, eu vou pegar a minha esposa, ô glória. E aí quando Jacó acaba os 7 anos, chegou a hora do casório, Jacó. Fizeram uma festa maravilhosa. Todo mundo comeu, bebeu, e Jacó entrou na tenda e esperou chegar Raquel. E aí eu não sei de que forma, não me pergunte como, entrou lá uma mulher na tenda, Jacó se deitou com ela, consumou o casamento. E quando ele acordou no outro dia, quem que era, irmão? Era Léia. O Labão deu a esposa errada para Jacó. E aí Jacó acorda no outro dia, viu Labão, mas nós tínhamos combinado aqui. Lá em Labão, não, mas é o seguinte, aqui na nossa terra, primeiro você tem que casar com a mais velha. Agora já começou enganando Jacó. Ele tinha combinado uma coisa, já fez outra, mentiroso. Mas faz o seguinte, Jacó, trabalha mais 7 anos para mim, para casar com Raquel. E aí sim, Jacó trabalhou mais 7 anos. E aí casou-se com Raquel. Ele já estava 14 anos, irmãos, trabalhando na terra, trabalhando. Veja o que ele disse aqui, ó. E vós mesmos sabeis se com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Ou seja, ele trabalhava, era o cabo trabalhador. 14 anos. O que ele tinha depois de 14 anos? As esposas e os filhos. Por quê? Porque Labão, ele era tão enganador, que ele não deixava Jacó construir patrimônio nenhum. Depois de 14 anos, Jacó chega para Labão e fala, Labão, eu estou trabalhando para você até agora. Você ficou rico através de mim. Por quê? Porque a bênção de Abraão estava sobre Jacó. Lembra que Deus prometeu para Abraão uma bênção? A bênção foi para Isaac e agora para Jacó. Então Jacó, ele trabalhando para Labão, Deus abençoou Labão através de Jacó. Isso aqui é tremendo, amado. Quando tem um servo de Deus, uma serva de Deus em um ambiente, ainda que o seu patrão, o seu chefe, o seu empregador, ele não seja uma pessoa temente a Deus, mas Deus vai abençoar o negócio, a empresa, aquela casa, por intermédio de você, porque você é um canal de bênção aonde você for. Você crê nisso, amado? Então Labão foi abençoado, ele ficou rico, mas Jacó continuava pobre, foi enganado. E aí ele fala, então Jacó, Labão fala, então fala o salário que você quer. Aí Jacó fala, não, eu não quero mais salário. A partir de agora eu quero ser empreendedor, eu quero ter meu próprio negócio. E aí ele faz uma negociação com Labão, e aí ele trabalha por mais 6 anos, irmão. E por 6 anos Labão enganou Jacó novamente. Então Jacó, a primeira coisa que a gente aprende aqui, Jacó colheu aquilo que ele plantou. Lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E a lei da semeadura, irmãos, você não precisa ser crente para ela acontecer. Você não precisa ser cristão para ela acontecer. É uma lei universal. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então nós temos que aprender a semear. Semear coisas boas.